Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRU, o Pátria Renda Urbana, não é mais CSHG, né? Pátria Renda Urbana. Foi um dos primeiros fundos que alteraram o nome, eles não alteraram o ticker, acho que o HGRE também tá para mudar, o HGLG ainda não mudou. Então o HGRU agora é Pátria Renda Urbana, mais um mês acompanhando esse fundo, e ele teve o pagamento extraordinário, errei. Errei, mas eu errei por pouco. Na verdade, eu errei porque aconteceu um extraordinário que eu não tinha como prever. E vocês vão ver que eu vou até mostrar lá nas contas que eu fiz para o vídeo do mês passado, que considerando o gasto, eu teria praticamente acertado o valor, beleza? Mas vamos lá. Relatório agora de junho de 24. Cota de mercado 129. Deixa eu ver quanto que o nosso querido HGRU fechou hoje. HGRU 129,54, muito próximo, né, ao que fechou no mês passado, né, finalzinho do mês passado, mas ele chegou em momentos, pessoal, que fazia muito tempo que eu não via baixar do valor patrimonial. Ele entrou num período de queda aí, de desconto, todos os fundos imobiliários aí de tijolo. Então, muita gente não viu isso, né? Teve gente que comprou pra caramba o HGRU. Caiu bastante, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Pagou 1,25 por cota. Se eu não me engano, eu tinha falado 1,16. Eu tô até com o Excel aqui. Eu tinha falado 1,13. Estou com ele aqui só para a gente poder depois atualizar. Então eu errei por 12 centavos. Mas vocês vão ver qual é o motivo disso. E o motivo está aqui no primeiro parágrafo. Neste mês, o fundo apurou uma receita total de 19 milhões, 1,06 por cota, o que levou um resultado de 78 centavos por cota. E se vocês observarem aqui, eu coloquei que ele estaria de 72, parecido com o mês passado. Por quê? Ele teve alguns impactos positivos, por exemplo, foi impactado extraordinariamente pelo efeito do resultado da venda de CRIs que o fundo possui na ponta dos ativos, no valor de praticamente 2 milhões, de 0,11 por cota. Então ele vendeu uma parte de CRI que ele tinha e teve um lucro aí que ajudou a potencializar o resultado. Obviamente eu não tinha como saber isso. Mas vamos lá, e vocês vão ver na hora que eu for fazer as contas que dá pra bater, inclusive com isso aqui que a gente já vai ver daqui a pouco. Então o fundo distribuiu em 25, que é o excedente no semestre, e os principais impactos do semestre, né, foi o recebimento da segunda parcela do Atacadão de São Bernardo, a gente falou sobre ele, de 15 milhões, 84 centavos por cota, lucro das 3 parcelas referentes à venda da Campo Largo, da Pernambucanas, também falamos sobre isso durante esse semestre aí, 13 centavos por cota, e o recebimento da última parcela referente à loja de Vitória, também falamos sobre isso, 7 centavos por cota. E aqui um ponto importante, com isso o fundo totalizou uma distribuição no semestre que representa quase 98% do lucro, ou seja, ele distribuiu acima dos 95%, e eu calculei que ele distribuiria 95%, então ele distribuiu até mais do que ele precisava, por isso que eu errei. Mas o que importa é que vocês entenderam qual foi a mensagem. Bom, aqui pessoal, eles fizeram assim como a HGLG fez, eles fizeram uma retrospectiva, né, do primeiro semestre e também para justificar a manutenção desse pagamento de 85 centavos. E aqui nós estamos falando de um excelente fundo imobiliário. Então, o primeiro ponto, por que eles consideram, né, a questão da manutenção dos 85 centavos, pelo menos até o segundo semestre do ano que vem? E esse resultado vocês vão ver que é muito em função do próprio recorrente do fundo. E aqui eles falam das considerações, que inclusive a gente viu isso no HGLG também. Toda vez que vendemos um ativo, geramos um impacto positivo de renda não recorrente, porém gera um impacto negativo na renda de recorrente, ou seja, ele vende um ativo, ganha o lucro desse ativo, porém, a partir do momento que ele vendeu o ativo, ele deixa de ter a renda desse fundo. Desse imóvel. Então ele ganha no não recorrente e perde no recorrente, que é o que ele fala aqui.
A segunda consideração, o resultado recorrente desse semestre, do primeiro semestre de 24, é menor comparativamente aos outros semestres por causa da taxa de performance, que o HGRU é o fundo que cobra a taxa de performance, principalmente porque ele fez vendas no último semestre. Então, eles até colocam com base no resultado apurado no segundo semestre de 23 e paga no primeiro semestre de 24. No segundo semestre de 23, o fundo apura um resultado significativo da venda de imóveis, especialmente nas lojas pernambucanas. Então, a taxa de performance é cobrada em cima desse resultado e por isso que impactou negativamente o resultado do primeiro semestre. Negativamente que eu digo, você tem um recorrente menor. E aqui é exatamente o que ele mostra, né? Você tem um recorrente menor e um não recorrente maior. Então você tem um ponto positivo de um lado e um ponto negativo do outro. O resultado não recorrente desse primeiro semestre deu-se, a gente já falou lá em cima, né, sobre a loja Big de São Bernardo do Campo, lojas pernambucanas Campo Largo, e a esperada distribuição extraordinária no próximo mês, que ele já fez a distribuição, né? Esse é o nosso cenário base, ou seja, considerando as condições vigentes. O fundo ainda possui 1,03 de reserva, mesmo distribuindo os 1,50, ou seja, ainda tem uma reserva extremamente robusta para manter esses rendimentos. E aqui o que mais me chamou a atenção olhando essa tabela é que a partir desse segundo semestre ele já tem um recorrente de 83 centavos. Então, e olha só, até o final do ano que vem, 89 centavos sem não recorrente nenhum. Ou seja, 89 centavos de resultado recorrente e mantendo essa reserva aqui. Então, qualquer venda que o fundo fizer, os dividendos serão maiores. Então, pessoal, o HGRU está nadando de braçada. E aí tem um ponto que essas premissas aqui, elas não estão considerando a quinta emissão. Porque o fundo, ele lembra, já vai fazer um ano, isso até coloquei num dos relatórios, num dos vídeos, né, que vai fazer aniversário, que é a emissão que o fundo está programando para compra dos ativos do Mint 11 e do SPVJ 11. Inclusive o SPVJ 11 ele já é cotista, né, comprando os ativos desses dois fundos. E aí está nesse imbróglio. E aí uma boa notícia é que essa semana, ou semana passada, foi publicado o anexo 39.5. O HGRU publicou o anexo 39.5, que é o quê? Você está me perguntando. Se vocês pegarem na CVM, na comissão, na CVM a 472, que embora ela esteja revogada, mas eles ainda continuam usando ela, eu não sei o porquê disso, continuam usando. Se vocês descerem aqui na página 5, olha só. A oferta pública de distribuição de cotas de um fundo imobiliário será realizada por instituições, blá blá blá, em conformidade com o disposto na regulamentação aplicável e respeitadas ainda disposições dessa seção. Parágrafo 1º. Quando aplicável, o pedido de oferta pública de distribuição deve ser instruído com os documentos exigidos em regulamentação específica, bem como os documentos e informações exigidos no anexo 39.5. Ou seja, a partir do momento que o fundo coloca esse arquivo na CVM, significa que agora sim a emissão vai sair. Então essa é a boa notícia desse relatório. A emissão vai sair. Que maravilha! E a gente tem que aproveitar pensando que o fundo ele era uma preocupação porque o fundo tinha caído abaixo do patrimonial, mas já voltou. Então, muito bom. Finalmente a emissão vai sair e eu não duvido que essa emissão saia o mês que vem. Por quê? Lembra, pessoal, que eu falei que a emissão só sairia depois que tivesse acertado toda a questão da migração da CSHG para a Pátria? Então, eu até acredito que foi por isso que o HGRU foi o primeiro fundo que alterou o nome. Então ele já alterou o nome, já está com a Genial, inclusive se a gente observar nos próprios prospectos já sai como Genial, já sai como Pátria, Pátria Renda Urbana, então já está saindo tudo direitinho aqui como Pátria. Então o HGRU já está ok na migração, então ele já está 100% integrado à Pátria, então por isso eu acredito que a emissão vai sair provavelmente no próximo mês. Inclusive,
a gente vem falando, eu até gravei um vídeo aí no começo desse mês de julho, um vídeo foi específico sobre esse fato relevante da transação dos ativos que o HGRU está colocando, né, para comprar os ativos da Pernambucanas. Inclusive, ele já até colocou, né, que ele já tem imóvel que está vendido e nem comprou ainda, mostrando até como a gestão é espetacular. Então eu não vou falar sobre o portfólio deles, eu já falei bastante, mas quando sair a emissão aí a gente volta a falar sobre isso, quando sair o prospecto da emissão a gente volta a falar sobre isso. Mas assim, a emissão já está endereçada, que é para compra desses ativos, né? Tanto o Mint 11 quanto do SPVJ, e aqui a questão dos imóveis lá da Pernambucanas, que na verdade aqui não são de nenhum dos dois fundos, tá? Esses imóveis aqui. Eles são uma compra nova que o fundo está fazendo de 220 milhões, e aqui é uma compra, inclusive, que o fundo ele já fez a compra com o imóvel vendido, né? É fantástico essa questão aqui. E aí, um ponto que é importante dessa negociação, que inclusive saiu, voltando até para a emissão, da questão do Mint 11, que eles publicaram esse fato relevante aqui, que eles desistiram de um imóvel. Quando eles fizeram a publicação dos compromisso de compra dos ativos do Mint 11, eles estão falando aqui que, prever a exclusão do imóvel Escola Mascote 2, localizado em São Paulo. Então é uma assinatura de aditamento. Então foi aditado no termo a saída desse imóvel, né? Referido imóvel deixará de fazer parte do negócio, consequentemente o valor dos compromissos financeiros do fundo definidos nos fatos relevantes serão alterados, né? Então foi alterado. Então passou a ser de 97 milhões. Se eu não me engano era 105, 120, 100 e alguma coisa, agora eu não lembro de cabeça. Então só para vocês verem que essa questão do Mint só foi alterado um pouquinho, mas o mais importante aqui é que o fundo, tudo isso aqui, nesse quadro que é mais importante, não está considerando essa emissão. Então isso aqui tudo, por isso que até eu nem levo muito em consideração isso aqui é o pior cenário em tese, né? Então a tendência é melhorar ainda mais o fundo, entrando imóveis, gerando mais resultado. Fantástico, assim, o HGRU para mim é um dos melhores fundos que a gente tem na bolsa. E parte comercial, ainda sobre o Dutra, né, que é hoje o único imóvel que tem vacância, né? Se a gente for pegar a vacância do HGRU é 1.3 e ela é do Dutra 11. Aqui o ativo ele segue com essa 1.3 de vacância, né, que é do Dutra 11. Estamos em fase de assinatura com uma loja de colchões, inclusive eles falaram isso mês passado, mas não mudaram. Inclusive eles tinham uma questão de uma varejista de alimentício, se eu não me engano, eles não citaram nesse relatório. Somente essa loja de colchões que deve ser assinada em breve e talvez então reduza um pouco a alavancagem. Previsão do projeto de reposicionamento do Passeio Dutra, que será finalizado no mês de julho, também mesma coisa, nada mudou. Beleza? Agora vamos para o resultado. O fundo ele teve esse acréscimo do CRI, teve o acréscimo, não teve o que fazer, né? Não tinha como eu saber. E se a gente for pegar, pessoal, olha só, eu vou abrir o Excel só para vocês verem quais foram as minhas premissas, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Olha só, eu tinha colocado que o fundo ia gerar 72 centavos. E se vocês observarem, ele gerou 79 centavos de resultado com aquele acréscimo. Só o fato de eu mudar para 79, olha para quanto vai a distribuição, lembra? Tava 1.13 aqui. Olha para quanto vai? 1.20. Porém, não sei se vocês perceberam, ele gerou mais do que os 95%, ele pagou 90, quase 98%. Pessoal, aqui é uma questão mais de um pouco mais de reserva que ele tenha feito, mas se eu sumir com esse 5% aqui, olha só o que acontece com o rendimento. 1,25. Então, eu errei, pessoal, errei por pouco. Errei por pouco porque eu não considerava. O que de fato impactou na minha avaliação é que não teria como saber que ele ia fazer uma venda de UCRI. Então, quase acertei, pessoal. Então, que fique aí para a próxima, quem sabe, né? E outro ponto que, inclusive, eu não levei em consideração é que tem essa parcela de lucro aqui que ele teve, entrou a maior, né? Então, esses 95% é um valor maior, tanto é que se a gente for ver, eu até comentei no vídeo passado que ele mantinha
por volta de 0,80, lembra, ele até pagou aqui 2,30 e ficou com 0,87, ele ficava entre 0,80 e 0,90 de reserva, ele ficou com 0,3, ou seja, essa porcentagem de lucro foi maior, né? Então isso causou um impacto no resultado. Mas assim, o que importa é que eu errei para baixo, né? Então foi mais, isso é um importante. Bom, aqui a rentabilidade do fundo a gente não tem o que falar, né? Uma baita retorno, não tem o que falar. Cotistas, pessoal, desde quando eu até comentei isso com vocês, né? Que acho que os cotistas ficaram cansados de esperar a emissão, mas o fundo perdeu um pouquinho de cotista, mas se mantém nessa base aí de 200 mil cotistas. Aqui o patrimônio do fundo, né? Veja que ele é cotista do SPVJ já, então ele só vai terminar de comprar as cotas do fundo, 1% de vacância. Contratos revisionais quase 20% esse ano. Setembro é a maior parte de renovação dos contratos, ainda tem mais esse acréscimo. Provavelmente eles consideraram isso na hora de fazer as premissas lá em cima. Aqui, pessoal, é um ponto que provavelmente vai alterar com a entrada do SPVJ e do Mint 11 e com as lojas das pernambucanas, vai aumentar isso daqui, mas se bem que o SPVJ também é educacional, então vai alterar, e tem algumas pessoas que não gostam muito da exposição do HGRU no setor educacional, exatamente por causa da questão de EAD, né? Cada vez mais o EAD vem ganhando espaço, mas os cap rates são muito bons de compra, né? Então a gente tem que aguardar, mas eu não vejo tanto problema assim. Alavancagem super tranquila, se a gente for ver, ele tem 86 milhões de saldo devedor, ele poderia quitar se ele quisesse com o que ele tem de CRI, né, e de caixa. Aqui, pessoal, é o que ele faz, né? Lembra que eles colocam, eles venderam o CRI na ponta vendedora, né? Cadê aqui, ó? Eles até colocam aqui na ponta dos ativos, né? O CRI que o fundo possui na ponta dos ativos. O que significa isso, pessoal? Só para vocês entenderem, porque o HGRE faz isso também. Ele tem um CRI na dívida. Então ele tem o dinheiro. O que ele faz? Ele pode usar o dinheiro para duas coisas. Ou ele quita o CRI, ou ele compra um outro CRI de valor parecido com uma taxa maior. Então ele fica com o CRI na ponta do ativo, gerando mais receita do que o CRI que ele tem na ponta do passivo, pagando menos, tendo um custo de dívida menor. É isso que o fundo fez. Então, é uma estratégia muito interessante, porque ele tem um retorno maior no ativo, no CRI no ativo, que inclusive é usado inclusive para pagar a própria despesa financeira e ainda gera um pouco mais de lucro. E gera lucro inclusive nas vendas que ele faz de partes desse CRI, como ele fez praticamente 1 milhão aí que ele fez e gerou aquele lucro, né? Então esse é uma das estratégias que os fundos fazem, né? Ter um CRI na ponta do ativo, pagando o CRI, a despesa do CRI na ponta do passivo. Tá? Então esse é um dos pontos que eles fazem, o HGRE faz isso. Quando eu estiver falando do HGRE, eu também vou falar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, mais um mês aí acompanhando o nosso querido HGRU. Finalmente a emissão vai sair e aguardemos, né? Vamos aguardar. Acredito que tá no forno aí, provavelmente nos próximos dias aí eu apareça com o vídeo do prospecto da emissão. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.